Olá a todas, todos e todes. Eu sou Simila Rá. Eu estou presidenta da BGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Intersexos. Tá aí com essa tarefa. Sou petista, sou militante do Partido dos Trabalhadores desde 97, mais ou menos, e sou filiada desde 2003. Nós vamos falar aqui sobre algumas mulheres dentro desse universo da diversidade das mulheres. Mas antes de falar sobre essas mulheres, nós vamos tentar falar um pouco sobre alguns conceitos, algumas especificidades. A gente, nessa população que a gente está falando de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, né, nós temos um conjunto de mulheres que se organiza e que vem pautando esse movimento politicamente sobre uma lógica feminista e sobre a lógica da feminilidade, que são mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres transexuais e travestis. E nós vivemos numa sociedade capitalista em que a estrutura, né, o pilar que segura, ele tem alguns elementos, dentre eles o patriarcado. Essas relações patriarcais, elas foram constituindo na sociedade certas regras, certas tarefas baseadas em conceitos moralizantes, né? Que, para além de colocar o homem como centro, ele coloca a figura do homem e essa relação patriarcal como a relação possível de existir na sociedade. A partir dessa lógica, e por conta dessa sustentação de poder, do poder na mão dos homens, e vindo essa figura dessa mulher como a mulher que ela precisa exercer o seu papel na sociedade para dar sustentabilidade a esse poder masculino, ela vai te impor uma realidade em que, se mulheres estão a serviço de homem, elas não podem estar a serviço de outras mulheres. Então não vai entender a relação afetiva e sexual entre mulheres como uma relação possível. Uma relação como essa é uma relação que coloca em xeque esse locus de poder, porque é inadmissível uma mulher não ter que estar a serviço de um homem. E também não vai entender a possibilidade de este homem, reconhecido como homem no seu nascimento, tenha uma vivência feminina ou construa a sua identidade a partir de uma identidade feminina, né? Assim como também não vai se colocar como admissível que mulheres queiram se colocar ou vivenciar a sua existência e a sua identidade como um homem. Então, dito isso, existências e corporeidades como de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais, de mulheres transexuais, travestis, e para além disso, se a gente for falar também homens trans, são inadmissíveis para a sociedade por um fator principal. Vai colocar em xeque relações de poder que sustentam a relação de séculos, muito antes do capitalismo, mas a relação de poder dos homens e na mão dos homens, e vai colocar em xeque toda a relação de opressão que sustenta os sistemas dessa sociedade desde a existência do patriarcado até agora. O capitalismo ele vai refinar isso, porque ele vai trazer no seu processo de construção e no processo de construção da burguesia, ela vai trazer para si, né, como herança, a moral cristã. E a moral cristã coloca essas existências como um pecado. Então vai se constituir, a partir daí, uma moral chamada moral burguesa. Esta moral burguesa, que Karl Marx, inclusive, já nos lembrou, mas vale a pena a gente frisar, de que a gente só
destrói o capitalismo e constrói uma outra sociedade possível se nós enfrentarmos e acabarmos com a moral burguesa. Porque é essa moral que vai dizer o que pode e o que não pode. Né? Que vai dizer que o que é possível no tratamento, na postura da sociedade, nas relações de trabalho, nas relações de poder. E sempre eles usam essa desculpa da moralidade para justificar ações de exclusão, de retirada de direitos, de agressões. Não à toa a sociedade se apavora com um possível beijo entre duas mulheres ou com a possível existência numa sala de aula, por exemplo, da sua filha com uma travesti. Essa convivência ela é inadmissível para essa sociedade por conta desses valores constituídos como moral. Então ela vai se assustar com isso, mas ela não vai se assustar da mesma forma e da mesma proporção quando se descobre uma fazenda com trabalho análogo ao escravo. Por quê? Porque esses homens de bem, que eles estão respaldados e protegidos porque eles atendem a esse conceito moral. Então, se eles atendem a esse conceito da moral burguesa, eles estão protegidos, ele algum motivo teve para exercer aquilo. Ou aquelas pessoas estão exagerando no processo. Então, percebam, para a gente desmascarar o capitalismo e mostrar o quanto ele é cruel, nós temos que desconstituir esse discurso moral. Então nós temos que dizer que não é, o que é inadmissível é a agressão a essa população. Que não tem nada de mais nessas relações, sejam elas da prática sexual ou sejam elas da vivência da sua sexualidade e da construção da sua afetividade. E aí vai colocar em xeque dois conceitos, eles vão ter como alvo dois conceitos que são importantes, aí eu vou fazer um parêntese para falar um pouco sobre eles, que é a orientação sexual e identidade de gênero. Mas o que é essas palavras, por que a gente fala essas palavrinhas difíceis? Mas elas na verdade são muito fáceis de ser traduzidas. A orientação sexual, ela é a minha relação enquanto indivídua de mim para fora. Então, é como eu vou me relacionar com a outra pessoa, com este outro indivíduo, afetiva e sexualmente. Então, se você tem relações afetivas e sexuais com alguém do mesmo gênero, você é uma pessoa homossexual. Se você tem com um gênero diferente do seu, heterossexual. Se com ambos, bissexual. E aí, existem outras diversas orientações, eu vou ficar nessas aqui para a gente dosar um pouco, mas existem outras diversas possibilidades, porque nós entendemos e estamos vindo discutindo gênero a partir muito mais do que o homem e da mulher. Mas esse é um debate que a gente pode aprofundar num outro momento que nós tenhamos um possível diálogo. Ou em algumas leituras que a gente pode sugerir para quem queira aprofundar essas questões. Lembrando que essas questões são recentes, não porque isso passa a existir a partir de agora, mas porque esta opressão invisibilizou essas existências. Então a gente começa a se conhecer, se entender, se pesquisar e elaborar sobre recentes. A identidade de gênero, a orientação sexual é a minha relação para fora. A identidade de gênero é a minha relação para dentro. É de mim comigo mesma. Então, é como eu me enxergo. Então, independente dessa armadura que é o corpo humano, né? Qual é o meu sentimento a partir disso? E o meu sentimento, a minha existência, a minha construção de identidade, ela não se baseia por se eu tenho 5 dedos numa mão, 6 dedos numa mão, se eu tenho cabelo grande, se eu tenho cabelo curto, ou se eu tenho genitália A ou genitália B, ou se eu tenho uma fusão de genitálias ali. É um sentimento que é inerente à minha individualidade. Então, a identidade de gênero é como eu me enxergo. Se eu vou me entender nessa sociedade como uma mulher, como um homem, como nenhum dos dois, como uma mistura desses dois, enfim, diversas possibilidades.
Imaginem vocês uma linha em que eu tenho o branco e eu tenho o preto. Quando acaba o branco, não começa o preto. Quando acaba o branco, ele vem diversas tonalidades até chegar no preto. São imensas as possibilidades de tonalidades entre o branco e o preto. E é exatamente assim que funciona com o gênero, entre o feminino e o masculino. Existem diversas camadas. E existem outras possibilidades que estão em volta dessa relação, que são as outras cores. Então, além do branco e do preto, nós temos amarelo, lilás, laranja e por aí vai. Bom, a lesbianidade, a bissexualidade, elas estão na caixinha da orientação sexual, porque é a relação dessas pessoas com outros. A identidade de gênero, ela está nessa relação comigo mesmo. Então, independente de eu que me assumo como travesti, que nasci com uma genitália entendida como masculina, um pênis, e me reconheci como mulher nesse processo, no meu processo de construção da minha identidade, e comecei a vivenciar a feminilidade, né, em todas as formas de expressão e de vivência da minha existência. Isso nada tem a ver com essa orientação sexual. Porque eu posso me relacionar afetiva e sexualmente com homem, com mulher, né? Tem gente que se relaciona com a mão, tem gente que se relaciona com cenoura, abelacate, pepino, enfim, árvore, e por aí vai. E a dificuldade de entender isso, porque o patriarcado ele anula essas possibilidades, ele nega essas existências, ele oprime para que você nem fale sobre isso, para que isso não venha à tona. E essa opressão psicológica, né, essa opressão, essa violência física, essa violência que vem sofrendo essa população durante anos, fez com que por muito tempo não se falasse. Não quer dizer que não existia, não quer dizer que as pessoas não vivenciavam nem a orientação sexual nem a identidade de gênero, quer dizer que elas não tocavam nesse assunto. Né? Quem nunca ouviu falar, por exemplo, na Grécia Antiga, da relação dos homens quando iam para a guerra, em que se iniciavam com outros homens, né, e que a mulher ficava esperando, enfim. A gente sempre fala sobre isso. Hoje a gente sabe, por exemplo, que tribos indígenas começam a conversar sobre isso, mas que sempre existiu. Então tem tribos indígenas em que, quando uma mulher se relacionava com uma mulher, ela ficava no campo da mulher, mas quando um homem se relacionava com outro homem, ele era visto como feminino e ele cumpria nas tribos o papel feminino. Enfim, a sociedade ela foi criando formas de não tratar sobre esse assunto. E a nossa autonomia, a nossa emancipação, se entendendo nesse processo, fez com que nós viéssemos falar sobre isso. E a partir disso, percebêssemos o quanto isso incomodava e quanto se colocava em xeque toda uma relação estruturante de sociedade. Por isso é tão revolucionário falar sobre orientação sexual e identidade de gênero. E por isso não dá para entender a orientação sexual e a identidade de gênero dentro do contexto capitalista. Pode-se até ter um entendimento que a esquerda, que os socialistas negaram esse assunto, isso é um outro debate. A gente pode fazer o debate de que é no socialismo que nós vamos conseguir debater sobre esses assuntos. Pode haver discordância disso, mas não tem como haver com discordância de que no capitalismo essas opressões são a sustentação dessas relações de poder. Uma outra questão que é muito questionada é sobre a questão da orientação sexual. Por que você fala orientação sexual? Orientação é como eu me oriento, eu também me oriento. Não é só a professora que me orienta, é só outra pessoa que me orienta. Eu me oriento. Quando eu saio de casa e eu percebo que se vai chover ou não, e eu assisto lá a Maju falando que vai chover e eu saio com meu guarda-chuva na bolsa, eu me orientei sobre alguma questão. E nós não costumamos falar sobre opção, porque opção é o que eu posso escolher. Então, opção é eu chegar no supermercado e eu dizer que eu quero um sabonete que tem 1/4 de creme umectante, hidratante, porque a minha pele é muito sensível. Isso é uma opção, né? Então, o termo que a gente usa mais próximo do que a gente quer expressar para a sociedade é orientação sexual. Um outro elemento que nós temos que pensar é quanto à organização política dessas populações que nós falamos. Se nós formos analisar o movimento de lésbicas, ele vem surgir dentro do processo
de construção do próprio feminismo. Está muito ligado. Mas se a gente vai falar da transgeneridade, por exemplo, em que ao me constituir como mulher, muitas vezes, eu tenho que reforçar estereótipos binários de gênero para que essa sociedade me reconheça como mulher, então eu vou me construir enquanto mulher recatada do lar, falar fino, falar baixo, ter postura. Para me ser reconhecida como mulher, eu vou reproduzir em mim relações de machismo, eu vou reproduzir com companheiros que vão conviver comigo relações de machismo, e isso se reproduz nos movimentos. Então é importantíssimo que o debate da transgeneridade aliada ao feminismo seja uma opção de organização política de todas nós. Então é importante que nós façamos o debate do feminismo entendendo essas diversidades, essas que eu estou citando e tantas outras que durante o curso devem ser tratadas. Mas especificamente nesse momento eu estou falando dessas possibilidades. E de reconhecer nesta população uma população que tem um debate importante para o enfrentamento que nós vamos fazer. Por muito tempo, nós enquanto esquerda, nós enquanto partido, nós optamos por não tocar em certos temas, entendendo que havia uma possibilidade de coalizão com aqueles que em certas pautas convergiam conosco, mas que nessas pautas não convergiam. A história, o golpe nos mostrou que não é possível certos tipos de conciliações. E o golpe nos mostrou, porque o golpe teve sim uma narrativa moralizante, ele não foi só uma questão moral. Ele não é, ele é uma questão econômica, ele é uma questão que versa por diversos campos. Mas, na sua narrativa de diálogo com a sociedade, ele trouxe à tona o que há de mais perverso na moral burguesa e cristã para justificar essa ação. E ainda hoje, nós vivenciamos isso. Basta a gente assistir os impropérios em que as pessoas que hoje se encontram sentadas na cadeira de comando desse país fazem. Pode ter áudio vazado, pode ter demonstração pública de que não houve um processo democrático, um processo justo do julgamento de Lula, por exemplo, né? Que não houve, que há absurdos de liberação do desmatamento, de venda de todos os nossos... Mas isso não é palatável no discurso de uma sociedade que não tem acesso à educação nesse país. O que é palatável para as pessoas é dizer que quer transformar o seu filho menina em menina. É dizer que o aborto é uma pauta contra a vida. E é importante que nós não tenhamos vergonha de falar sobre esses assuntos, para que nós possamos reverter a narrativa. Então, não precisa também, se a gente for debater no processo de estratégia, que este seja o nosso primeiro ponto de fala e de diálogo com a sociedade. Mas nós temos que estar preparados e preparadas para que quando venha à tona, nós não tratemos como menor. Porque se nós tratarmos como menor, nós vamos estar reforçando a narrativa de outros que dizem que esse assunto é um assunto errado porque é imoral, pecado e vergonha. Nós temos que ressignificar essas falas. E ressignificar essas falas é trazer essa diversidade para o nosso debate. Então, no campo da organização das mulheres e no campo do debate do feminismo, nós precisamos elaborar sobre esses assuntos para que eles estejam na nossa narrativa de enfrentamento de tudo que está sendo posto para nós e na condução de um diálogo fraterno que possa colocar as mulheres em outro patamar, na luta e na resistência. A gente costuma falar que nenhuma mulher vai ser livre quando todas estiverem, só vai ser livre quando todas estiverem livres. E não há a possibilidade só de mulheres brancas e cisgêneras serem livres, se mulheres negras não forem livres, e se mulheres travestis, se mulheres transexuais não forem livres também. Então, minimamente, e de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais, então, minimamente, a gente precisa
enfrentar uma narrativa que impõe a mulheres lésbicas e bissexuais, por exemplo, o estupro corretivo, que impõe a mulheres transgêneras a impossibilidade de existir como cidadã e como uma ser humana garantidora de direitos, porque as pessoas entendem que esses direitos eles não podem ser dados a quem faz parte da imoralidade, do pecado e da vergonha. Para finalizar, nos últimos anos nós avançamos muito na política pública para essa população. O Brasil é um país que, dentro dos governos de Lula e Dilma, conquistou, por exemplo, o direito a que a pessoa possa fazer mudanças corporais de acordo com a sua identificação de gênero. Isso não é pouca coisa. Para além do decreto de nome social, para além da política de reconhecimento da Maria da Penha, por exemplo, das mulheres lésbicas, para além do 180 que abarcou mulheres lésbicas, para além de tudo isso, na minha opinião particular, o chamado processo transexualizador, ele é a ação política mais revolucionária e ousada que o Brasil teve em toda a sua existência de Estado democrático de direito. Porque ele vai permitir colocar em xeque algo que é a sustentação dessas relações de poder. E, recentemente, o STF também criminalizou a LGBTfobia. Ele disse que essa prática é crime. E nós temos que construir agora políticas públicas que deem conta disso. Mas eu gostaria de finalizar fazendo um alerta, que é um alerta muito ousado para a gente. Nós não podemos deixar que este momento histórico, o Estado brasileiro, dê a nós somente a política protetiva depois que nós levemos uma surra por conta de sermos quem somos, ou de sermos assassinadas. Nós não podemos nos contentar só com a LGBTfobia sendo crime. Nós temos que continuar lutando para que nós tenhamos acesso aos nossos direitos enquanto cidadã. Então nós não queremos só um BO que nos contemple, uma investigação policial que nos contemple. Mas nós queremos escola, nós queremos saúde, nós queremos assistência social. Por isso não tem como falar também desta pauta isolada de todo um processo de luta pela seguridade social, contra a Previdência e contra diversas outras pautas que só com elas nós podemos existir enquanto cidadãos de fato. Obrigada.